Muito bem, uma boa noite a todos. Hoje é quinta-feira, 26 de março, 9 horas da noite. Começando mais uma live, hoje daquelas que eu costumo dizer especialíssimas, né? Pois teremos a participação do Júnior, do Chesterton Brasil. Enfim, sejam todos muito bem-vindos, uma alegria tê-los aqui. Já de cara, cumprimentar o Bruno, o grande doutor Bruno. É isso aí, sempre apostos. Bom tê-lo aqui, viu, doutor? Mesmo. A Tayane, Anthony, enfim. Cheguem aí, acheguem-se. Noite de quinta-feira. Tudo muito propício a uma live. Tudo ok com o áudio, tudo ok com o vídeo. Vocês que estão aí do outro lado da tela, por favor, só confirmem. E eu já vou chamar o querido Júnior do Chesterton. Tá tudo ok? Áudio, vídeo, perfeito? Muito bem. Chesterton Brasil. Obrigado. Obrigado, Tayane. Opa. Grande Júnior, salve, salve. Boa noite, meu caro. Boa noite, prazer imenso aí lhe conhecer virtualmente, né? Exatamente. Poder aí a gente bater um papo por alguns minutos. Desculpa, não deu tempo de cortar o cabelo, a esposa me incomodou bastante. Corta esse cabelo, mas vamos ter que ir assim mesmo, né, cara? Não deu tempo, mas vai ser Dá uma olhada. um prazer imenso. Júnior, prazer todo meu, mesmo. Eu acompanho a página de vocês de algum tempo. Eu sou apaixonado por Chesterton, embora seja um pouco vagabundo, deveria lê-lo com mais assiduidade, confesso. Né? Li Ortodoxia, Hereges, O Homem Eterno, aquele livro fantástico dele de São Francisco e São Tomás. Deveria, enfim, fazer um estudo um pouco mais a sério de Chesterton, pois o amo desde o primeiro ano de faculdade em psicologia, o Chesterton me acompanha. Quanto ao cabelo, fique muito tranquilo, eu sei exatamente o que você está falando. A barba, dá uma olhada essa quarentena, não tem como. Assim, eu não me atrevo a meter na minha barba a tesoura. Né? Então, assim, ela está crescendo. Na hora que o barbeiro voltar a trabalhar, né, eu faço a minha barba. Caso contrário, daqui para baixo. Né? Prazer todo meu caro, mesmo. Beleza. Por Prazer aí tá imenso. tudo em ordem, família tá bem? Tudo certo, graças a Deus. Tudo funcionando, bastante trabalho, bastante coisa para tocar em diante, mas essa quarentena a gente está aproveitando aí para trabalhar bastante mesmo e botar alguns estudos em dia. Ótimo, ótimo, maravilha. Excelente. Bom, a ideia do nosso papo hoje, para aqueles que nos escutam aí também, sintam-se todos aí abraçados. É bom que dá para abraçar tranquilamente virtualmente, que não tem nenhum impedimento, né, de isolamento social, de restrições nenhuma quanto a isso. Sintam-se todos muito acolhidos, muito abraçados. A ideia do nosso papo de hoje é trabalharmos um tema em específico que tanto Chesterton quanto Viktor Frankl, assim, eles falam. É claro que eles não falam exatamente assim com as mesmas particularidades, né? Mas eles falam a grosso modo do mesmo fenômeno. Eu lembro que quando eu estava no primeiro ano de psicologia, isso 2005, 2006, primeiro ano de psicologia, logo de início teve uma atividade em que a professora pediu para que nós escrevêssemos algo relacionado à loucura. Né? Um tema livre, escrevam algo aí relacionado à loucura. Ainda não tínhamos iniciado nenhuma ementa própria, né, que pudesse nos dar um subsídio para falar de patologias, né, de questões de quadros psiquiátricos, transtornos de personalidade, enfim, ela jogou esse tema, falem sobre loucura. E eu tinha acabado de ler o livro Ortodoxia, caiu assim na minha mão, foi um baita de um presente poder, antes de iniciar a psicologia, conhecer Chesterton. E aí eu me lembrei que no início, no primeiro capítulo, se eu não me engano, vá me corrigindo, tudo que eu falar de Chesterton, fique à vontade para me corrigir, se é o expert em Chesterton, se eu não me engano, o capítulo Os Manicômios, algo nesse sentido, é isso? Ele fala sobre a questão da loucura, e eu tinha achado aquilo assim, demais, cara, muito interessante. Que a grosso modo ele fala o seguinte: olha, o louco é alguém que perdeu tudo, exceto a capacidade de racionalizar. Né? E ele vai tratando essa questão assim, cara, de modo impressionante. Né? E aí depois eu quero deixar
para que você fale um pouco sobre isso, né? E naquele momento fez muito sentido para mim colocar exatamente isso, como essa busca excessiva pela razão, como essa faculdade humana, faculdade lógica, racional, quando ela é colocada assim como o único modo de interpretar o mundo, como a única ferramenta de hermenêutica das coisas, como isso gera um processo de patologia, como isso gera um processo de uma profunda loucura. Né? Enfim, e ele vai dando vários exemplos muito interessantes nesse primeiro capítulo sobre essa questão dessa razão como a única atividade para a ação humana. Né? E o quanto isso é doentio. E aí depois lendo Frankl, que foi o meu tema de especialização, é o autor que eu tenho estudado nos últimos anos, Frankl também aborda a questão da hiperreflexão, né, como a geradora de padrões neuróticos de comportamento, como um ciclo demoníaco, né, algo muito cíclico que se instala na cabeça de pessoas que estão com demasiada atenção em si mesmos, com uma reflexão excessiva acerca de algo. E aí eu falei, cara, vamos juntar. Vamos juntar Chesterton, vamos juntar Frankl nessa noite de quinta-feira e bater um papo sobre isso. Eu tenho certeza que, quando eu citei o primeiro capítulo e um pouco dos dizeres de Chesterton, você já entendeu bem sobre o que eu estou querendo dizer, né? Sim, sim. Até fazer um- uma introdução interessante, provavelmente o senhor não saiba, mas antes de eu me formar em filosofia, eu cursei psicologia uns 2 anos e meio, mais ou menos, né? Uau. E, Ah, e, e a minha esposa esse ano se forma em psicologia, então excelente. eu tenho um pouco de ambiente. Eu me lembro que quando eu ingressei, né, Hum. eu tive um professor que me mandou ler Franco, né? Olha E, lá, música de e, sentido. e eu fiz um trabalho sobre ele, eu tenho outras obras dele aqui, algumas eu li, outras também eu preciso pegar para ler mais, até Ah, porque acompanhava o professor Olavo, ele sempre falou muito, né? Então sempre acabei tendo esse contato e tendo até tá muito esquecido assim alguns conceitos, no jazz, no aham. dinâmica, as coisas né? Tá meio solto Boa, assim. Então o que eu boa. falar aqui tu pode me corrigir também à vontade. Mas eu me recordo que quando eu saí da universidade, naquela época eu também tinha conhecido o Chesterton, e eu não conheci pelo ortodoxia, veja só, eu conheci pelo herege. E pelo hereges, eu consegui perceber, eu nunca tinha imaginado quando eu li hereges que Chesterton era protestante nessa época, né? Exatamente, Eu, anglicano, né? eu, é, eu jamais tinha me passado isso pela cabeça, mas como eu não vi nenhuma crítica à Igreja Católica, basicamente, e eu estou fazendo todo esse preâmbulo aqui, logo quem está escutando vai entender que eu não estou enrolando para a gente ganhar tempo, né? Bora. Basicamente, quando eu percebi, bom, você não tem crítica à igreja, ele já era católico aqui, quando eu fui estudando e vendo que ele não era católico, eu fui então conectando as coisas, conforme eu fui estudando outras obras do Chesterton, fui percebendo que para Chesterton o princípio da loucura se dá no rompimento que o mundo moderno faz com a igreja, basicamente assim, né? Para Chesterton, quando o homem parou, porque assim, ele sempre fala assim, o homem sempre partiu de um princípio positivo, ou seja, ele sempre parte de uma análise de algo que existe, né? Uhum. Ele nunca vai partir qualquer tipo de análise de algo que não existe, até porque não tem como você construir conhecimento em cima do nada, né? Então, ele diz que a diferença é que hoje, quando você fala em pecado, as pessoas elas não conseguem entender. Mas naquela época, o Chesterton falava, quando você falava em loucura, as pessoas conseguiam entender. Então, Perfeito. quando ele foi abrir a ortodoxia, ele fez um capítulo primeiro ali de introdução do porquê que ele vai lançar essa obra, né? Porque em Hereges ele desconstrói todos os intelectuais da sua época e o pessoal começa a reclamar, quando é que você vai falar alguma coisa? E ele Qual é resolve a tua começar. filosofia, né? Qual que é a tua, cara? Exatamente. É. E o grande tchan que fez para ele querer escrever ortodoxia, ele escreve nesse capítulo mesmo, no capítulo 2 dos maníacos, quando ele está Uhum. conversando com um dos editores dele, e daí ele fala uma frase de efeito, né, que é, nossa, essa pessoa vai longe porque ela acredita muito em si mesma. E aquele negócio Perfeito. Perfeito. deu um estalo nele, que ele pensou assim, ele estava olhando um ônibus que ia para um Isso, determinado passou um lugar, agora busão, não é isso aí? Não sei. isso aí. Ele olhou É. assim e estava indo para um manicômio. Ele disse assim: olha, as pessoas que acreditam em si mesmas vão parar lá, né? Por quê? Uhum. Porque elas estão convictas
Alô? Tá me vendo aí? Peraí, deu uma pequena travada aqui, Tá me ouvindo Júnior. aí? Alô? Oi. Ah, Você tá me ouvindo? Me beleza, vendo? acho que voltou agora. Tô, Tá, tô. deu uma ligeira travada aqui. Você tava falando da parte do ônibus e travou para mim. Ah, não, beleza. Eu acho que essa quarentena, a internet resolveu me sacanear ontem. Fui fazer live com o Thomas Juliano, também me ferrei, caiu várias vezes. Mas vamos Eita, lá, vai dar certo. bora. É, então, ele cunha essa frase, né, que o louco é aquele que perdeu tudo menos a razão, porque ele está querendo dizer que o homem moderno, ele para de acreditar que a fé deve ser a base de todos os conhecimentos, e conhecimentos Uhum. racionais. Ele diz assim, olha, eu não quero criticar a lógica. Bom, Chesterton escreveu um livro sobre São Tomás de Aquino. Chesterton era um medievalista, certo? Ele tinha um pensamento racional estupendo, ou seja, ele sempre investigava as causas das coisas. Ele era um filósofo não em matéria assim organizacional, mas em cabeça ele tinha um pensamento absurdamente organizado, apesar de não parecer, né? Um detalhe de Chesterton. Mas quando ele fala que o louco é aquele que perdeu tudo menos a razão, é porque as pessoas colocaram o homem no centro e tiraram Deus do centro das coisas. E ao Perfeito. colocar o homem no centro, como medida de todas as coisas, eles basicamente quiseram colocar toda a estrutura da realidade subordinada a uma cabeça. E aí ele cunha, nesse mesmo capítulo, ele diz assim, olha, a pessoa que tem fé, ela tenta chegar ao céu, né, a partir de sua imaginação, inteligência, vontade, etc. Ela tenta ir indo até o céu. É um caminho quase impossível, você nunca vai chegar até o céu. Agora, a pessoa moderna, né, que acredita demais em si, ela tenta colocar o céu dentro da sua cabeça. Perfeito. E aí ela vai explodir a cabeça e, bom, daí não tem como, né? Ela vai enlouquecer. Então ele até fala assim que os grandes poetas, esse Chesterton adorava falar dos poetas, né? Como Homero, Shakespeare, etc., que às vezes são acusados de serem loucos, né? E um aqui, outro ali, diz assim, olha, eles eram perfeitamente normais, tinham trabalhos normais, tinham ofícios normais. Agora, os seus comentaristas, muitos deles são loucos, né? Porque eles ficam querendo analisar uma pessoa maior do que elas a partir dos seus parâmetros. Então, basicamente, o mundo Uhum. moderno, ele não é só louco, ele é alguém que tenta fazer com que todos sejam loucos como ele. Então, Uhum. Chesterton é como que um rompimento disso, né? Bom, isso é algo realmente extraordinário. E quem lê Ortodoxia, Hereges, Homem Eterno, os principais livros dele, né? Consegue ter essa percepção. Bom, esse cara é diferente. Esse cara tá falando uma coisa que eu sempre prestei atenção, Uhum. mas eu nunca soube expressar, né? E o escritor ele serve para isso, ele serve para expressar aquilo que você quer expressar, mas não consegue, né? Então, ele faz isso o tempo todo. A primeira impressão Uhum. que eu tive lendo Chester é, caramba, como eu queria ter escrito essa frase, né? E como eu nunca vou conseguir escrever essa frase. Eu leio Chesterton e assim, sei lá, eu devo usar umas duas, três canetas para ler Chesterton, porque elas acabam. Eu grifo o livro inteiro, cara. Assim, todas as frases de Chesterton são frases de impacto, são frases Sim. com punch. Ele tem um poder de síntese impressionante, né? Assim, com uma frase ele consegue resolver um problema abissal, um problema assim absurdo, né? E consegue convencer de forma cômica e consegue provar de forma sintética. Assim, Chesterton é genial, assim, sabe? É um gordo apaixonante, assim, é um cara, né, que puxa vida. Eu tenho um Realmente. carinho demais por Chester. Eu quero voltar. Preparando essa live, pensando no que iríamos falar, eu fiquei pensando o quanto eu quero voltar e ler os livros O Homem Eterno, ler de novo Ortodoxia. Eu emprestei o meu Ortodoxia há um tempo atrás, ele nunca mais voltou. Né? Eu preciso novamente pegar um livro e sair riscando ele inteiro. E a pessoa que levou um livro todo riscado ainda. Enfim. Mas é interessante você colocar isso, Júnior, porque, assim, exatamente esse é um dos princípios de loucura. É quando a medida de todas as coisas passa a ser a pessoa. E não a pessoa como um ente abstrato. A pessoa enquanto indivíduo. A pessoa enquanto eu. Quando, de algum modo, eu passo a me fazer medida de tudo, ter uma atenção demasiada, exagerada sobre mim mesmo, sobre as minhas pulsões, sobre os meus desejos, sobre os meus processos psíquicos, bioquímicos, quando de alguma forma
a grande preocupação, o grande entretenimento, né, torna-se eu mesmo, assim, nesse momento, inevitavelmente, eu começo a romper com a realidade. Eu começo a perder aquilo que me faculta e me torna pessoa. Aquilo que é uma dimensão constitutiva da pessoa humana, que é a minha capacidade de ser para fora. Viktor Frankl bate muito nessa tecla que o homem é um ekesistere. Em grego, né, a palavra existência vem de ekesistere. E ele fala, a nossa existência acontece justamente nessa dinâmica de ekesistere, que é sair de si mesmo, que é ser para fora. Por isso aquele palavrão que Viktor Frankl tanto usa nos seus livros, que é a autotranscendência. Quando eu deixo de ter essa dinâmica autotranscendente, tirar o olhar de mim mesmo, dos meus desejos, das minhas pulsões, da minha libido, da minha dinâmica psíquica, né? Quando eu deixo, de alguma forma, com que tudo ao meu redor fique em segundo plano, e eu assumo a centralidade de tudo, nesse momento assim, eu frustro a minha existência, porque eu frustro aquilo que me faz pessoa humana, que me torna diferente de tudo e de todos, que é a minha capacidade de autotranscendência, de sair de mim mesmo, de botar a minha atenção em alguém, de pousar os meus olhos numa outra pessoa, de entender que lá fora, no mundo, existem valores a serem realizados. Existe um mundo que me chama, existe um Deus a quem eu devo servir, existe alguém que eu devo amar, existe um trabalho que eu devo realizar. Então, é exatamente nesse momento em que Viktor Frankl começa a identificar o que adoece a pessoa humana. E adoece dentro daquela dimensão que você falou de início, a dimensão noética, a dimensão, né, do nous, do espírito, porque assim, o que nos faz diferente de todo o restante da criação é o que Chesterton falava. Nós temos um pé no chão, né, e um outro pé na fantasia, e um outro pé no conto de fadas. Isso é a pessoa humana, entende? Assim, tudo bem que nós temos um pé posto lá na realidade dos fatos acerca daquilo que eu sou, mas um outro precisa estar aberto para um universo muito mais amplo, para um universo assim que, entre outras coisas, tem a imaginação, tem as minhas intuições, tem a dimensão de fé, tem a religiosidade, tem a espiritualidade. Porque assim, se eu me torno a medida de todas as coisas, fica muito claro isso em Chesterton, e Viktor Frankl desenha isso como psiquiatra, neurologista, né, e teórico que era. Quando eu me torno a medida de todas as coisas, eu adoeço. Inevitavelmente eu adoeço. E acho que esse é um baita de um legado desses dois autores. Ele fala isso, né? Nós precisamos ter um pé na realidade e um outro pé no conto de fadas, não é um negócio assim? O Chesterton. Tchê, eu não me lembro da citação direito, mas ele sempre coloca um pé no chão e cabeça nas nuvens, um pé no chão, um pé nos contos de Uhum. fadas. Sempre tem alguma coisa assim. Eu costumo brincar que tem dois caras que a gente sempre pode atribuir frases, né? Chesterton e Santo Agostinho. Ah, eu não sei, antes de 1900 é Santo Agostinho. Depois de 1900 pode ser o Chesterton, né? Basicamente é assim. Boa. Mas você estava falando a questão do Viktor Frankl, né? Que foi descobrir a logoterapia quando ele teve esse confronto, né, interior e exterior com a própria realidade dentro dos campos de concentração, onde ele foi percebendo que, bom, o homem ele não é guiado só por suas paixões, seus instintos, né, ele tem algo que norteia, que é o centro da vida dele, que seria o espírito humano, que é uma descoberta racional dos gregos, né, ou seja, as pessoas acham Uhum. que bom, a alma é uma coisa que a igreja inventou, né, não, na verdade, a alma foi descoberta lá nos gregos. Mas é interessante que um dos grandes medievalistas, no começo, né, mais ou menos final da Idade Antiga, Uhum. dos padres da igreja, o início da Idade Média, é Boécio. Boécio dá um conceito de pessoa humana. Pessoa humana é uma natureza, é uma substância individual de natureza racional, ou seja, Perfeito. ele subsiste em algo, né? Ele tem uma individualidade, eu sou eu, não existe nada igual a mim. Ele tem uma natureza, ou seja, uma constituição interna racional, ele usa a cabeça. E, bom, Chesterton diz que a nossa cabeça serve basicamente assim, as duas coisas mais evidentes para nós percebermos para Chesterton são duas coisas. Bom, que o mundo foi criado,
porque é impossível que esse mundo não tenha sido criado, né? E a segunda coisa é que existe o pecado original que faz com que a gente rompa a ordem natural que deveria existir entre nós e a natureza, né? E aí vem Uhum. a morte, as doenças, as tristezas, os pecados. Bom, tudo aí provém disso daí. Então, quando a gente vai pensar em Chesterton, a gente sempre tem que pensar assim, olha, para Chesterton, para você fugir da loucura, né, e para você conseguir ser uma pessoa, você tem que usar a sua cabeça para a direção correta, ou seja, para a finalidade. Qual é a finalidade da pessoa humana, né? Já que ela tem uma cabeça para pensar. A finalidade dela é conhecer, amar, servir a Deus, etc., como os cristãos falam. Mas por que Chesterton chega nessa questão cristã católica? Ou seja, por que o homem serve para isso? Porque quando ele foi fazendo análises racionais, e aí veja só, Chesterton foi agnóstico, foi socialista. Chesterton foi criado por um pai antipapista, anticatólico. Chesterton foi anglicano. Chesterton foi... Cara, ele passou por tudo quanto é tipo de coisa. Ele chegou a flertar, né, com o espiritismo. Ele tinha conversa com o satanista. Tem até aquele artigo dele, O Diabolista, em Tremendas Trivialidades, né? E bom, ele foi tudo isso e ele não encontrava um lugar para o espírito dele, né? Até que quando ele conheceu então o cristianismo e inicialmente pela igreja anglicana, né, a partir de um pastor e de sua esposa, na época namorada, mas depois a partir de seu amigo o Laird Bloch e o padre O'Connor, ele acabou percebendo e cunhando uma frase que eu acho sensacional, é que a igreja é o lar do espírito humano, ele fala assim. Então, Uhum. o que acontece quando uma pessoa está sem lar? Né? Ela não tem casa para morar, ela tá perdida. Ela está andando por aí e ela tende a enlouquecer porque ela não tem uma base. Agora, o homem moderno, além de estar sempre fora do seu lar, ou seja, sempre servindo fora de casa, né? Ou seja, a quantidade de trabalho, e Chesterton pegou o ápice, né? A Revolução Industrial, então ele tinha noção do que era isso. O homem está sempre buscando fazer o mundo do seu jeito o torna propício a enlouquecer cada vez mais. Por que existiam tão poucos loucos na Idade Média? Depois do mundo Uhum. moderno, a curva, né? Foi tipo o Uhum. coronavírus na Itália. O negócio foi subindo, 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 né? Então, por quê? Porque o homem desertou espiritualmente. Uhum. Ou seja, ele perdeu a capacidade de orientar a sua razão para uma finalidade que é o quê? Se ele olha para a realidade de fora e ele olha para a vida dele, ele vai ver que ele não consegue ter controle das coisas. Ele não Uhum. consegue ter controle de tudo, ele não consegue nem mesmo dar respostas às principais indagações. Claro. Não adianta, se ele ficar que nem Sócrates ali pensando, ele não vai conseguir, porque Sócrates não é suficiente. Então, Uhum. quando Uhum. o catolicismo vem e traz essa fé, né? E eu tenho um professor que eu gosto muito que ele diz que a filosofia é como uma secretária da teologia, ele diz assim, né? Então, Ó. a teologia ela diz assim, ó, eu preciso de tal coisa, a filosofia vai lá, busca para ela, serve ela, faz etc, mas a teologia traz essas respostas, né? E teologia é como ciência, igual Santo Tomás fala. Uhum. Quando a teologia chega e traz isso para as pessoas, ou seja, a fé, e aí ele diz assim, olha, você tinha fé com qualquer tipo de conhecimento. Você acreditar Uhum. que um A é um A, você precisa ter fé que aquele professor está te falando que aquela forma ali é um A, né? E, inicialmente, todo tipo de conhecimento depende de um tipo de fé. Uma fé humana, Uhum. evidentemente. Mas quando você traz uma fé divina, você traz respostas a, a um espírito que está sem lar, né? Então, quando Perfeito. você traz respostas insuficientes, né, e que fazem com que o homem pare de servir a esse tipo de mundo, que mundo que é esse? Um mundo onde o centro não é o dinheiro, o Uhum. centro não é o homem pelo homem, o centro é Deus mesmo. Quando você faz isso, bom, o homem ele se encontra, né? E o Franco fala muito isso, esse autotranscendente, inclusive é por isso que a Igreja Católica permite esse tipo de tratamento, né, Uhum. como sendo declarado assim oficial, é permitido, né? Porque ele te abre realmente para uma realidade do ser humano que foi esquecida. E no mesmo capítulo ele fala que o materialismo fez isso, ou seja, o mundo existia antes de ter direita e esquerda. O mundo existia antes de ter dinheiro, banco, etc. Quem inventou essa estrutura de mundo todo hoje que foi deturpada foi essa igreja, né? Uhum. Esses homens que fizeram isso. E quando você, então, olha para trás e democraticamente não escuta os mortos, Chester vai falar, você está, assim,
dando um atestado a si mesmo que eu posso pular num abismo. Basicamente Sim, assim. e é interessante como ele consegue articular tudo, né? É, por exemplo, ele diz, né, assim, que quando a gente fala da razão, é evidente que em nenhum momento ele nega a razão. Né? Claro. Nega a razão como o único meio possível para fazer uma leitura de mundo, né? Para fazer uma leitura acerca de si mesmo e acerca do mundo, né? Mas assim, ele consegue ir integrando isso tudo, botando tudo no eixo. Por exemplo, ele fala, olha, que 2 mais 2 é igual a 4. Essa é uma verdade que nem Deus pode negar. Agora, que a grama seja verde, cara, assim, sei lá, poderia ser vermelha, né? Assim, não, entende? Não tem um sentido exato de ser. E ele bota o elemento cômico junto com o elemento racional, junto com o elemento imaginativo, junto com o elemento dedutivo, junto com o elemento intuitivo, junto com essa dimensão de fé, junto com os contos de fadas. Assim, ele constrói uma imagem de pessoa humana, ao meu ver, tá? Assim, um leigo lendo Chesterton, né, com um olhar um pouco mais da psicologia até do que da filosofia, embora sejam minhas duas áreas, né? Ele vai fazendo um desenho de homem que é um homem integral, é um homem total, não é um homem amputado, não é um homem no qual o que se dá, a dinâmica que se apresenta é uma dinâmica reducionista, né? Um nada mais que. Nada mais que um animal, nada mais que um animal que pensa, nada mais que alguém que atende os seus instintos, nada mais que alguém que busca o prazer. Né? Ele, de forma cômica, porque ele é cômico, né? Assim, acima de tudo, ele é É cômico. muito engraçado. De forma cômica, ele vai fazendo um desenho da pessoa humana que é um desenho total, que é um desenho integral, e ele vai botando todos esses eixos e conseguindo, nesses eixos, encontrar também, né, uma centralidade fantástica. Por exemplo, coisa que o Frankel faz. Acho que tá. Deu uma travada aí. Você está me ouvindo? Tô. Tá, Certo. deu Pode seguir. uma leve travada aí. Coisa que o Frankel faz. Mas assim, primeiro, não faz de forma tão cômica, embora o elemento cômico esteja presente na obra de Frankl, até porque ele era caricaturista, né? Ele desenhava caricaturas, né? Então ele falava, olha, eu sempre consigo encontrar o ridículo escrachado na pessoa humana e fazer do ridículo também um movimento de humor, para a partir do humor começar a apelar para as potencialidades da pessoa humana. Mas assim, diferente de Frankl, que entra um pouco mais no campo da psiquiatria, da neurologia, né, da briga dentro da psicologia, que ele surge como uma terceira grande escola vienense, né, depois de Freud e de Adler. Chesterton faz isso assim, brincando, cara. Faz isso assim, né, com uma suavidade, com uma leveza, tirando o homem do reducionismo, tirando o homem, portanto, do niilismo, tirando de uma visão pura e simplesmente materialista, né, e assim, meio que debochando, meio que brincando com aqueles que se opõem à teoria dele e dando assim, argumentos sólidos e contundentes para provar por A mais B como isso se dá. Então, assim, é uma cura para o nosso tempo. Um tempo em que assim, a gente fica sempre em extremos, né? Sempre em extremos. Sim. As brigas políticas do nosso tempo estão aí para mostrar exatamente assim como que a gente vive, né, sob esses extremos. Enfim, então assim, sem entrar... Tá me ouvindo? Júnior? Tá ok aí? Opa, tá me ouvindo aí? Eu tô. Tá me ouvindo também? E agora eu tô te ouvindo. Oh, boa, Não, boa. beleza. Voltou. É, boa. Sem entrar, né, nesses extremos, ele vai de forma suave, assim, apresentando argumentos para salvar o nosso tempo. Assim, eu falo por mim, Chesterton salvou meu curso de psicologia, com toda tranquilidade. Né? Foi um dos autores que salvou meu curso de psicologia. Ele, junto com Santo Agostinho, né, assim, são os dois que me deram ferramentas suficientes para eu conseguir levar a fim a cabo isso tudo. Né? Assim, cara, é alguém que deve mesmo ser conhecido. E aí o trabalho de vocês se torna tão importante. Devolve a sanidade. A sanidade.
E eu imagino que vocês veem isso no trabalho de vocês. As pessoas. Oi. Júnior? Tá, Oi, tá, tá, tô te ouvindo. tá me ouvindo aí? Não, beleza. Agora eu tô. Voltou. Deve Desculpa, você ser ia minha falar alguma internet. coisa? Não, não. Eu ia falar que esse elemento cômico no Chester aparecia muito nos debates, né? A forma como ele debochava dos seus adversários. E ele, quando ele enfrentou um cientista evolucionista, né? O Darrow, nos Estados Unidos, onde sim, ele massacrou, né? Passou o carro por cima. Foi tipo Grenal do 5-0 aqui, que nem eu falo aqui sempre. Foi um negócio assim, passou a patrola. E É. daí ele disse assim, a ciência, com sua racionalidade, ela me explica, né, como que é todo o desenvolvimento de uma semente até se tornar uma abóbora. A coisa vai se desenvolvendo assim, impressionante, cada detalhe ela mostra. Agora, o que ela não me explica é por que que aquela semente vira uma abóbora e não vira uma carruagem, né? Ela não consegue me explicar isso, porque ela é limitada, justamente por causa desse reducionismo. Então, ele pegava essas sacadas assim, né, e justamente partia nessas questões que minimizam o homem, em vez daquilo que ele Sim. é, e faz isso de um modo muito engraçado. Eu tenho uma irmã que é carmelita descalça, ela mora em clausura, minha irmã mais nova, é a única irmã que eu tenho. E ela, eu sempre falava de Chesterton para ela, porque eu já gravei 2 módulos do meu curso. Até vou te mandar depois lá para tu dar uma assistida lá, Pô, que alegria. É. gratuidade da Puxa FG. vida. Eu É. tô com ele fechado, o carrinho agora, mas estou lançando um site novo semana que vem, ou na outra ainda, tô vendo, mas a ideia é lançar logo. Já tenho 2 módulos gravados, falta gravar mais 3, que eu vou gravar tudo esse ano. E daí como eu viu falando de Chesterton para ela, né? Claro. E ela, bom, acho que encheu o saco, porque ela só me fala dos teresianos, então eu chegava lá para falar de Chesterton. E daí eu dei para ela um livrinho de Chesterton pequeno, e ela disse que estava lendo no Recreio. Peraí, um segundo. Alô, Um segundo que travou. tá Você ouvindo falou que aí? você deu um livrinho, ao menos para Tá. mim aqui. Você disse que deu um livrinho para Ah, não, ela de beleza. Chesterton e ela estava lendo, aí eu pedi Isso. o. É. Ela tava lendo e elas têm recreio, maior parte em silêncio, que é clausura, né? Ah, sim. E ela não sabia que Chester era tão engraçado, ela disse que ela não consegue parar de rir lendo, né? E aquilo quebra o silêncio das outras irmãs, e aí quando elas podem falar, elas perguntam, quando é que tu vai terminar o livro para eu poder começar a ler também? Porque eu quero entender, né? E justamente essa capacidade que ele tem de uma forma bem humorada, de pessoa para pessoa, porque o Chester ele não está interessado em escrever só para uma elite de pessoas, né? Ele está interessado em escrever Uhum. para nós mesmo, para qualquer estudante, qualquer pessoa que saiba ler. Claro que no Brasil isso é um pouco difícil, mas qualquer pessoa que saiba ler consegue ler Chesterton, talvez por um caminho aqui e um caminho ali. Mas, em geral, ele sempre quer realmente fazer com que a gente não se apequene pensando que o mundo está subordinado a nós, né? Que a realidade inteira está ao nosso bel prazer. Não, na verdade, nós entramos no mundo que já existia antes de nós, né? E que vai continuar existindo depois de nós. Então, qual é o sentido de eu estar aqui nesse mundo? Isso tem tudo a ver com o Viktor Frankl, né? Uhum. Bom, o Chesterton nos mostra que eu posso descobrir o meu sentido de vida sem sair de casa. Ele diz assim: você pode todos os dias descobrir na normalidade do seu dia a dia é, coisas espetaculares e que você não faz a mínima ideia. Então ele diz assim que ele fala isso na própria ortodoxia, ele fala, até para finalizar essa fala aqui. Ele fala assim que quando nós estamos fazendo a mesma coisa, sempre a gente não percebe a beleza, né, a grandeza daquela coisa. De repente, depois de fazer 999 vezes, na milésima a gente se dá de conta de algo, né? Sei lá, tá todo dia, tu chega em casa, eu não tenho filhos ainda, a gente descobriu o nosso segundo filho, o primeiro foi pro céu direto, descobriu o segundo agora, Olá, parabéns. e daí
bom, mas a gente tem uma irmãzinha pequena da minha esposa, a gente vê ela pouco, né? Então a gente sempre aproveita. Mas quem vê todo dia, caramba, uma criança dá trabalho, etc, etc. Então daqui a pouco tu tá ali com ela, daqui a pouco ela faz uma coisa que tu percebe o quanto tu ama ela. E tu tinha esquecido daquilo, ela fez aquela coisa 25 vezes já, e Sim. você percebeu, pô, eu amo essa criança, né? Eu amo a minha esposa, eu amo essa coisa, esse trabalho que eu tô fazendo então. Eles assim, isso é um pouco parecido da felicidade que Deus tem quando ele brinca com a natureza feito uma criança. Ele diz assim, então é possível que todos os dias Deus diga assim, faça-se a luz, igual uma criança brinca 1000 vezes com a mesma coisa e dá risada daquilo. Então, ou seja, eu sempre digo que Chesterton traz cores para a nossa vida, né? Sim, Ele sim. traz vida para nós, basicamente. Então, ele falava assim que o oposto do catolicismo, né, não é o ateísmo, né? É a tristeza, porque a alegria é a principal virtude cristã. Quando você tem isso, né? E o que o mundo mais tem hoje, né? É tristeza. Assim, todas as Exatamente. doenças, depressão, etc., tudo começa, né? Com tristezas, basicamente. Movimento de tristeza. Sim. E para isso serve, então, toda essa recuperação da alma humana. Oi, voltou, voltou. Tá escutando? Pá, Eu tô, você tá me desculpa, ouvindo? tio, eu achei que não era a minha internet, mas eu acho que ela tá. Bom, assim, eu acho que tem um problema também generalizado de Instagram. Muita gente fazendo live. Esses dias ele não estava nem aceitando novas lives, enfim, É, tá todo mundo aqui, né? E é interessante tocar nesse tema de humor, que eu acho que para nós hoje em dia isso é libertador. É que já tem um santo, que é o santo da alegria, que é São Felipe Neri. Porque senão eu acho que Chesterton, quando vier a tornar-se santo, e torço para que isso aconteça, né? Enfim, que ele poderia tranquilamente pleitear, né, esse posto de o santo da alegria, porque ele era um homem alegre, realmente, um homem bem-humorado. Muitas vezes as pessoas me pedem por direct, nas caixas de pergunta, indicação de livros. E eu acho que para o nosso tempo, um grande autor, para quebrar essa rigidez, para destruir um pouco o nosso materialismo, é Chesterton. Travou. Oi. Júnior? voltou. Opa, voltou. Oi, voltou? Tá. Acontece, vamos embora. Tecnologia é isso aí. Um grande autor para o nosso tempo é Chesterton. Por quê? Porque ele desconstrói esse pensamento rígido, esse racionalismo exacerbado. Ele coloca um homem inteiro e coloca isso de forma cômica. Ele vê o elemento cômico no mundo, né? Ele diz que, às vezes, quando ele vai escrever Cosmos, ele se alegra, sorri, porque ao escrever Cosmos, ele tem a lembrança da palavra cômico. E tem um quê de cômico no Cosmos. Então, assim, ele é um cara bem humorado. Ele é um cara assim, que consegue jogar para o mundo esse olhar, que é o olhar sério, como o de um adulto, que entende que no mundo há valores e há um chamado, mas sem perder também essa ideia de que a fantasia, a imaginação, alguns atributos que aparecem na tenra idade, são altamente essenciais para manter a sanidade da pessoa. Né? Então, assim, uma pessoa perguntou aí, né, e como começa, né, esse movimento de autotranscendência? Olha, um dos meios de começar esse movimento de autotranscendência é entendendo que lá fora, no mundo, nas pessoas, estão os valores concretos a serem realizados. É que assim, eu não sou o cosmos, eu não sou o mundo. Né? Assim, eu não me basto por mim mesmo. Que tem alguém lá fora necessitado, me demandando atenção. Tem algo no mundo que precisa por mim ser realizado. Né? Então, assim, é quebrar esse olhar muito ensimesmado
né, esse certo ensimesmamento, esse ostracismo, entender o seguinte, olha, é muito mais interessante eu estar entretido com alguém, servindo alguém, do que me perguntando a todo momento como eu estou. Será que eu estou feliz? Né? Será que eu me sinto satisfeito no dia de hoje? Será que as minhas necessidades foram atendidas? Ah, dane-se. Assim, eu atendi a necessidade de alguém, eu servi a alguém, eu fui útil a alguém, eu amei de fato alguém. E não é o seguinte, olha, será que eu estou me sentindo amado? Ah, sabe, vá às favas isso. Eu estou aqui para amar, eu não tenho garantia nenhuma que eu vou ser amado. A única garantia que eu tenho é que eu sou capaz de amar, de servir. Quando eu começo a entender que essa é a dinâmica da minha vida, eu começo, de alguma forma, a mielinizar esse caminho, a ter hábitos e a criar virtudes, né, uma robustez e uma constância no comportamento para sair para fora. Assim, em que momento fica muito claro isso, por exemplo, para Frank, o Júnior? Quando ele percebe que lá no campo de concentração, as pessoas que estando no campo de concentração não estavam simplesmente preocupadas com a sua sobrevivência, com a sua permanência naquele campo, mas estavam preocupadas, entre outras coisas, com o que eles fariam ao sair do campo, com os amores ainda não amados, com os trabalhos ainda não realizados, com o perdão que precisava ser dado. Quando eles se preocupavam muito mais, por exemplo, com a esposa e com os pais, e ficavam se perguntando como será que eles estão, será que foram pegos, será que continuam vivos? Essas pessoas que estavam com a sua atenção muito mais para fora do campo do que dentro do campo, e estando dentro do campo, pousando, repousando sobre si mesmas, essas pessoas tinham sanidade, essas pessoas sobreviviam, essas pessoas não se suicidavam, que era uma prática muito constante, né, nos campos de concentração. Viktor Frankl descreve, né, que as pessoas se jogavam ao fio, ou seja, corriam até a seca de alta tensão, metiam as mãos naquela seca e se matavam. Né? Essas pessoas não se matavam, as que entendiam que lá fora existiam valores à espera de serem realizados. Quando isso começa a virar a minha dinâmica, muito mais. Que assim, vamos pegar, sei lá, é aquela mensagem também de Francisco de Assis, talvez fique mais fácil falar dessa forma, todo mundo conhece, né? Assim, sabe, é dando que se recebe, né? É perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive, ou seja, sabe, onde não tem amor, bota amor e colherás amor. Né? Onde não tem perdão, perdoe, né? E o perdão começa a se tornar uma prática, ou seja, essa é a dinâmica da pessoa humana, para fora. E tanto Frankl nos lembra isso a todo momento, quanto Chesterton. Tem uma frase que eu até anotei aqui, quando Chesterton vai descrevendo um processo de loucura, né? Ele vai falando da pessoa que acha que é o rei da Inglaterra, do outro que acha que é Jesus Cristo, né? E fala, olha, a melhor coisa não é simplesmente confrontá-lo e dizer assim para ele, olha, mas é claro que você não é o Cristo. Ninguém tá lhe adorando, ninguém está te servindo. As pessoas, muito pelo contrário, te negam. Porque o louco que acha que é Cristo vai dizer, mas foi exatamente isso que fizeram com Cristo. O que prova então que eu não sou Cristo? Ele vai dizendo, olha, não dá para simplesmente chegar apelando à consciência dessa pessoa e confrontando ela com a realidade. E ele vai dando um exemplo e ele diz o seguinte, olha, procure olhar para os outros com uma curiosidade normal e até com prazer, vendo-os passear por aí, tais como são, como todo, né, com todo o seu egoísmo e viril indiferença, o Senhor deveria começar a se interessar pelas outras pessoas, exatamente porque elas não se interessam pelo Senhor. Você está percebendo que ninguém está dando a mínima para a sua loucura, para o seu devaneio, né, para o seu rompimento com a realidade? Assim, comece a ser interessante para os outros, comece a se interessar por alguém. E ele colocava isso como um movimento assim de cura dessa loucura, que é basicamente um movimento de autotranscendência. Ou seja, perceba que no ordinário do mundo existe um extraordinário. Não tem nada mais fantástico do que um pai ordinário, com uma esposa ordinária, com seus filhos ordinários, numa casa ordinária. E assim, isso é fantástico, isso é extraordinário, isso é místico. Né? Então, assim, é um grande autor para o nosso tempo. Não podemos ficar sem ler Chesterton, né? Basicamente, as pessoas. Eu tenho um bordão lá no meu grupo Hum, do Telegram, que basicamente sempre tento falar, leia Chesterton, né? Então,
eu encho o saco das pessoas. Assim, cara, leia Chesterton, entende? Pega o livro e lê. Hum, Não, se não consegue comprar um livro, é difícil, hoje em dia os livros estão em promoção, né? Baixa um PDF exatamente. antigo aí, né? Vê se não pega os PDFs novos para não ferrar as editoras, né? Mas baixa É. um PDF antigo, entende? Baixa um artigo de graça aí na internet e lê, né? Lê Chester, porque ele realmente tem essa capacidade de fazer com que você redescubra as coisas. Uhum, Ele uhum. tem essa. O termo que eu uso bastante lá no Telegram, tanto na Cheston Brasil quanto no meu perfil pessoal, é ressignificação. Ele dá um novo significado a uma coisa banal e ordinária, porque isso é uma coisa que eu sempre faço um paralelo de Chesterton com Santa Teresinha, né? Ou seja, as pequenas coisas têm um grande significado para Chesterton, né? Uhum. E ele, os amigos dele, a esposa dele, os pais, todos sempre falaram que Chesterton tinha uma alegria absurda para coisas comuns. Então, assim, se você vai ler Tremendas Trivialidades, né, que a pergunta sempre faz, qual livro eu começo a ler Chesterton e tal? Eu fiz eu fiz 3 lives sobre isso, tá gravado lá no Telegram, mas tem uma postagem que eu sempre digo assim, ó, você quer ler por ler só para conhecer, quer ler para conhecer talento literário ou quer estudar? Aí eu dou 3 caminhos. Mas, em Tá. geral, o primeiro caminho que eu dou sempre, se você quer ler um livro aleatório, então leia Tremendas Trivialidades, que tem tudo quanto é tipo de assunto. E o primeiro artigo dele se chama Um Pedaço de Giz, né, nesse livro. Aonde, vê que tipo de pessoa faz isso? Aonde ele pega um cartaz e um monte de giz e vai para uma rocha perto do mar desenhar. Porque ele era desenhista também, né? Ah, ah. Ah, ele também desenhava? Ele também desenhava, ele fez um curso que era para ser desenhista. Inclusive, os livros do Hilaire Belloc, os romances, etc., não saíam sem o Chesterton desenhar o personagem com Olha. ele, enquadrar e tal. Era tudo assim, né? Ou seja, que tipo de pessoa se alegra e torna um evento você pegar um pedaço de cartaz, um pedaço de giz e ir para perto do mar fazer um desenho, né? Ou essa pessoa ela é louca ou ela é muito feliz com coisas pequenas, né? Então, assim, eu aprendi muito com o Cheston por causa eu diria que é um padrão de espiritualidade, assim mesmo, para você Uhum. conseguir ressignificar as coisas da sua vida, porque isso eu brinco bastante. Eu não sei se você vai concordar comigo, tá? Não vi ninguém falando nisso ainda. Eu não fiz postagem, tá no timing post certo se eu quisesse fazer, né? Ah, Mas para mim, o brasileiro tá adorando quarentena. O tá, mano. brasileiro tá Uhum. amando coronavírus. Por quê? Porque Claro. aquilo mexeu com o ordinário dela. Ela tem algo para contar na vida dela, Exatamente. né? Nossa, aconteceu, eu estou de quarentena, né? O brasileiro, ele tem um culto idolátrico impressionante. Então, eu estou de quarentena, olha o que está acontecendo comigo, eu não posso me infectar, eu tenho que cuidar dos meus avós, eu não sei o quê. Então, assim, tá sendo um evento, tipo assim, The Walking Dead está acontecendo na minha vida, né? Exato. Então, tá maravilhoso. Eu digo, né, com toda a minha bolha, né, e a minha superficialidade que não. É muito terrível isso. Mas as pessoas estão adorando que estão tendo que trabalhar em casa, home office, né, usar essas palavras bonitas. As pessoas estão adorando isso. Porque aconteceu uma coisa diferente na vida delas. Porque ninguém mais aguenta a normalidade, Uhum. rotina, ordem. As pessoas não conseguem Perfeito. mais ver amor nessas coisas. Chesterton é uma quarentena por capítulo, entende? Ele pega a sua mente, ele bagunça ali, e ele não põe um vírus, né? Ele põe caridade, ele põe inteligência, ele põe luz na sua cabeça. Você, nossa, impressionante. Eu posso amar mais a minha esposa a partir disso. Então, Bruno, vocês não têm ideia do quanto eu melhorei para amar a minha esposa em termos de namoro por causa de Chesterton, né? Ela mesma diz, olha, ainda bem que tu estudou Chesterton, Ah, porque senão tu ia ser insuportável, de tão egoísta, né? Então, basicamente, né, eu penso assim, Chesterton, acho que ele está sendo tão, talvez, descoberto no Brasil, né? Porque o Brasil é um povo divertido, é um povo do meme, aham, ninguém é aham. como Sim, nós, sim, né? sim. Então, Chesterton ser redescoberto aqui é uma coisa muito interessante, assim, né? Talvez, quem sabe não saia daqui os milagres da canonização dele, né? Uau, Mas ótimo. vai saber. Agora, eu acho que Chesterton tem uma capacidade de ressignificar a vida da gente, porque a quarentena vai acabar e a vida normal vai voltar. E as pessoas não Perfeito. conseguem. Ah, mas eu não sou
o Dr. Luiz Henrique, eu não tenho um perfil, um apostolado. Eu sou um porteiro, um zelador. Que vida que eu vou ter? Eu não tenho grandes aspirações. As pessoas, elas não entendem o quanto cada vida é uma grande aspiração, né? Então, Chesterton ensina Uhum, isso. Assim. uhum. Perfeito. Essa questão que, por exemplo, fica muito claro também na obra de José Maria Escrivá, né, o extraordinário no ordinário, mas que é evidente, São José Maria Escrivá, como um padre espanhol, né, entra quase que como um tratado, embora sim, né, não tenho o que falar de São José Maria Escrivá, pelo amor de Deus, mas em Chesterton entra como cômico, assim, ele esfrega na nossa cara a importância do ordinário, é isso que você disse, né, Deus olhando para o sol que ele mesmo criou e para as leis que ele mesmo botou nesse mundo, e vendo que todo dia o sol se bota, né, e no dia seguinte aquele sol nasce, né, e aquele mesmo movimento cíclico, cósmico, todo um movimento de repetição que marca profundamente, né, o universo, né, Deus olha para isso tudo e, como uma criança, sorri e se alegra. Por exemplo, eu tenho 3 crianças em casa, né? Cara, eu pego um livro para ler para molecada, assim, se eles gostarem do livro, Júnior, você vai ver isso aí. Você já deve ver com a sua sobrinha aí e tudo mais, né? Enfim. Cara, assim, não tem limite. Não tem limite. Você lê uma vez, você termina, né? Livros curtos, evidente, né? Meus filhos têm 3 anos, 2. Você lê lá 5, 7 minutos de livro, papai, de novo. Tá, vou ler de novo. Aí você lê de novo. Nossa, papai, lê de novo. Ah, porra, cara, já li 2 vezes esse livro, vai, vamos ler de novo. Terceira vez. Lê mais uma vez, papai. Cara, vocês não cansam? Tipo, é as mesmas brincadeiras, é os mesmos livros. E ele fala, Deus tem, né, tem esse humor da criança, que pede a mesma brincadeira, que gosta que você repita aquilo diversas vezes, dezenas, centenas, se possível milhares de vezes. Assim, só não acontece uma repetição de milhares de vezes porque os pais ficam de saco cheio e para logo na primeira dezena, né? Mas por uma criança, eu vejo aqui em casa, aquilo seria um movimento ordinário, movimento cíclico, né? Do burrico de Nora. Né? E Chesterton nos lembra o que é a vida ordinária. Né? O que é a vida ordinária. Aí você descobre que tem um cara desse, como o Luiz Henrique, na sociedade, esse me surpreende. Olha lá, tem alguém aqui, um São Carlense. Puxa, surpresa toda minha, João. é, O, é, o Chesterton fala que, inclusive, essas leis constantes de Deus e da vida hum, humana é um constante milagre, porque eles, assim, a prova de que os milagres extraordinários não podem ser feitos toda hora é justamente que Deus gosta que nós tenhamos uma ordem. Você imagina se Deus perfeito. resolvesse todo dia mudar a composição do ar, você entende? Nós não ia ter Uhum. vida. Então, as pessoas, elas realmente elas enlouqueceram quando elas pensaram que elas podem ser a medida de todas as coisas, né? Como a gente falou, Perfeito. e ao mesmo tempo elas podem ser livres sem leis, sem nada, Exatamente. né? Então, assim, sem ordem, sem nenhum tipo de coisa. E isso, essa liberdade total do homem de toda a realidade, isso fabricou loucos, né? Loucos, Uhum. basicamente, assim. Sim, E a prova disso foi Nietzsche, por exemplo, perfeito. Freud, que o Sartre, Chesterton chamava de fraude, né? de fraude. Né? Todos com formas de cura, de tratamento que reduzem o homem, né? Reduzem o Perfeito. homem a instintos, reduzem o homem a uma sexualidade, resumem o homem a poder, Exatamente. enfim. Então, basicamente, sim, quem está nos escutando aí, o que Chester tem a dizer sobre a existência de Deus para um ateu, ele diria que se não existisse Deus, não existiriam ateus. Chester sempre falava isso, né? Então, um ateu só existe porque Deus existe, É, basicamente. é, é. É isso aí, ótimo. E você resumiu bem agora a live, estamos chegando aí a 56 minutos da live, né? Daqui a pouco o Instagram nos derruba. É, Né? Exatamente isso, assim, a busca excessiva pela razão e toda dinâmica reducionista é sempre, inevitavelmente, um processo de adoecimento mental. O reducionismo é uma fábrica de produzir loucos, uma fábrica de produzir niilistas. Então, assim, o nosso olhar precisa dessa amplitude. Nós precisamos buscar referências e autores que não ficam
simplesmente fazendo recortes da realidade e falando dos recortes que são partes, como se aquilo fosse o todo. Nós precisamos de um Chesterton, nós precisamos de um Frankl, nós precisamos de poesia, nós precisamos de, né, literatura clássica, nós precisamos, assim, sair desse, sabe, dessa mediocridade na qual nós nos instalamos. E assim, eu quero lhe agradecer muitíssimo pelo teu apostolado, pelo teu trabalho, por todo o trabalho da página, né, do Chesterton Brasil. O que vocês fazem assim é extraordinário, é fantástico. Chesterton precisa ser conhecido e saber que ele está sendo levado, né, por pessoas como vocês, de seriedade, pessoas de fé, pessoas de valores, assim, só dá mais credibilidade para todo o trabalho que eu tenho acompanhado nessa página. Obrigado por esse bate-papo. Né, morássemos mais perto, gostaria muito de em breve lhe ver, né, não tivéssemos legal, né? tão longe aí em outro estado, cara. Tenho certeza que a gente bateria bons papos, mas fico à disposição que for preciso, né? Precisando só chamar, espero em breve nos encontrarmos aqui numa próxima live. Encerro por aqui e deixo o meu agradecimento e lhe passo a palavra, Júnior. Eu que agradeço a oportunidade, né? E não, não, não sei qual é a cidade que tu mora, mas se um dia eu estiver por aí perto, eu mando alguma mensagem, porque eu sempre fui meio metido assim. Uma vez eu mandei uma mensagem pro Gurgel, o Gurgel disse: vem aqui em casa. E eu conheci o Gurgel. Outra vez eu mandei uma mensagem: vem aqui em casa. Eu fui lá e conheci eles, né? Então, se algum dia estiver passando. Interior de São Paulo, São interior Carlos. de São Paulo, São Carlos. É isso aí. Difícil eu estar passando aí, mas vai saber, né? Quem sabe? O dia que estiver também aqui interior do Sul, é Passo Fundo. Então, Passo Fundo, boa. É Passo Fundo, é longe também. O dia que estiver por aqui pode aparecer. Eu te agradeço aí a oportunidade, foi muito bom mesmo, gostei bastante. Fluiu a 1 hora, tem live que às vezes demora 3 horas para dar 1 hora, né? Daí durou uns 20 minutinhos, já passou 1 hora. E sempre que precisar também, pode contar comigo. Aí a gente pode vendo lives também pelo meu perfil pessoal, Júnior Volcan, né? Para quem quiser ver. E eu tenho um trabalho lá também voltado aos Santos brasileiros. E aqui no Chesterton Brasil eu trato de Chesterton. Me dividi em 2, né? Para conseguir dar conta aí de todos os projetos. Mas basicamente, prazer imenso. Parabéns pelo trabalho. Siga firme aí. Que Deus abençoe você e sua família toda. Amém. Muito obrigado, Júnior. Deus abençoe. Um forte abraço a todos vocês que ficaram até agora, quase 1 hora de live. Se gostaram dessa live, por gentileza, dá uma printada nessa tela, bota lá nos stories, marca o Júnior. É Júnior Volcan? Isso, com N no final. Júnior Volcan, com N no final. Me marca o Chesterton Brasil, para que mais pessoas possam ver essa live. De qualquer forma, eu também boto depois essa live no meu canal do YouTube. Aviso todos os senhores e senhoras por lá. E, Júnior, quando eu precisar de um milagre, vou pedir a intercessão do Chesterton. Quem sabe, né, não acontece por aqui os milagres de canonização dele. Enfim. Meu caro, um forte abraço. Com Deus. Até mais. Valeu. E hoje é aniversário de Victor Frankl, viu? Eu não falei até agora, cara, mas hoje é aniversário de nascimento de Victor Frankl. 3 anos de namoro com a minha esposa, tô fazendo hoje. Oh, coisa boa, cara. Que bom, que bom. Que loucura, então, maravilha. Loucura. Tá tudo em festa, tá tudo em festa. Tudo em festa. Boa, meu caro. Então tá. Uma boa noite de quinta-feira, viu? Beleza. Valeu. Fique com Deus. Até mais. Tchau. Abraço a todos. Tchau, tchau.